Aleluia, glória a Deus, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa aula buscando a presença de Deus, entronizando aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te exaltamos nessa aula, nós clamamos, ó Deus, por tua revelação, que não seja apenas um conteúdo para conhecimento, mas seja a tua revelação no nome do Senhor Jesus. Nós queremos ouvir do Senhor, nós queremos perceber a tua presença. Ó Deus, coloca agora os nossos pensamentos cativos ao Senhor e que seja uma aula produtiva, uma aula inspirativa, uma aula, Deus, que vai mexer com o nosso interior e que a tua palavra vai produzir, ó Deus, desdobramentos espirituais na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Bom, querido, seja bem-vindo então a essa primeira aula aqui do trabalho do ministro. Agora nós vamos falar sobre discipular. Então nós falamos sobre ganhar, nós estamos falando sobre o cuidar, né, da consolidação, e agora nós estamos falando do discipular. Então é importante que você mantenha aí na sua mente, né, um mapa mental daquilo que nós estamos seguindo no nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar para você sobre o discipulado de um ministro, amém? Então, a palavra de Deus declara enfaticamente que há somente um mediador entre Deus e os homens, e está falando de Cristo, né? Então, nós precisamos ter isso claro para as nossas vidas. Nós declaramos que cada crente é um ministro, e você precisa ter isso muito claro, que cada crente é um sacerdote da parte de Deus. Isso significa que você não precisa de ninguém para ser o seu mediador diante de Deus. Então nós já falamos a respeito disso e chega de clericalismo. Então você não precisa de alguém, de algum homem, para que você possa chegar até Deus. Pelo contrário, Deus, através de Cristo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. Você aprendeu na maturidade que Ele é o seu representante, né? Através do princípio do representante. E aleluia por isso. Então, sendo cada crente um ministro, o nosso trabalho como líderes é equipá-los para que sejam capazes de falar com Deus e receber a direção sobre as suas próprias vidas. Então, o que é importante você compreender agora aqui em nome do Senhor Jesus? Eu como líder, você como líder, eu como pastor, você que está aí com discípulos, né? Nós temos uma missão. Nós precisamos equipar os nossos irmãos, os nossos novos da fé, aqueles que estão chegando, aqueles que são discipulados por nós, a eles andarem com as próprias pernas, a aprender a falar com Deus, a orar, a buscar na palavra, e isso tudo acontece aonde? No discipulado. Então o papel do discipulador não é ser a voz de Deus, não, nós não queremos ser a voz de Deus para ninguém, na verdade que isso, sabe, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos livre disso, mas nós queremos levar essas pessoas a ouvirem ao Espírito Santo. Então, o nosso trabalho como discipulado, no discipulado é levar essas pessoas a buscar Deus, a levar essas pessoas a ouvirem a Deus, a terem as direções das suas vidas diante de Deus, amém? Aleluia! Então, pensa comigo, quando você enfrenta aí uma situação muito difícil, para quem você corre? Para quem você liga? Para quem você manda mensagem? É para o seu discipulador? É para o seu líder? Ou você primeiro fala com Deus? E é isso que nós precisamos entender nesse primeiro momento. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar Deus. E nós precisamos ensiná-los a buscar Deus sempre. Sempre em primeiro, né? Sempre no primeiro lugar é buscar o Senhor Jesus, é buscar a sua direção, é buscar o seu conselho. É óbvio que nós vivemos debaixo de um discipulado, nós vivemos em comunidade, nós vamos ouvir os homens de Deus, nós vamos ouvir as mulheres de Deus, mas você precisa correr sempre primeiro para Deus. Amém? Então a sua oração ela não tem que ser seu último recurso, mas a oração tem que ser o primeiro recurso da sua vida. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos na fé. É isso que nós precisamos ensinar para os membros da nossa igreja, que eles precisam correr para Deus, buscar a Deus. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 4, verso 16, falando que nós podemos chegar confiadamente, nós temos livre acesso ao trono da graça. Então é importantíssimo que você tenha isso na sua mente, no nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos uns dos outros e Deus certamente usa os irmãos para falar conosco, mas não devemos procurar ninguém sem antes
falar com Deus. Então, são princípios espirituais que nós precisamos ensinar, precisamos mostrar, apontar, ensinar o caminho em nome do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos aqui sobre o centro do discipulado, quem aqui já fez o curso anteriormente, vai lembrar de uma ilustração que nós já passamos algumas vezes nos nossos cursos. E eu quero passar para você agora a ilustração do coração, né? Que ela vai mostrar assim, como nós podemos compreender essa questão. Sabe, irmãos, talvez aqui nesse momento da aula para você eu fico um pouco perdido, estamos cansados, estamos aqui na reforma do prédio, mas eu preciso que você me ajude aí em nome do Senhor Jesus e tenha paciência comigo. Bom, vamos lá então para a ilustração do coração para que você entenda com clareza em nome do Senhor Jesus. Bom, quando nós falamos, né, na ilustração do coração, nós temos muitas pessoas que estão aí no mundo, né? Pessoas que estão soltas, né? Nós éramos assim, nós estávamos lá nas trevas, mas um dia o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, nós somos chamados para fazer parte da igreja geral, da igreja universal da parte de Deus, não a denominação. Estou falando da igreja geral, de toda a igreja de uma maneira geral. Então nós começamos a fazer parte do corpo. Eu vou escrever aqui. Então, aqui nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo, que é toda a igreja. Amém? Quando nós, então, somos chamados para isso, nós saímos das trevas e entramos na luz. E a partir do momento que nós entramos na luz, nós somos colocados debaixo de uma igreja local, ou seja, existe um pastoreio local, existe uma comunidade local, a qual o Senhor vai nos inserir. Então, eu saio aqui das trevas, entro para o reino da luz e também entro na direção de participar de uma igreja local, né? Aleluia por isso, amém, irmãos? Então, quando nós fazemos parte de uma igreja local, nós também somos inseridos na nossa estrutura onde? Numa célula, né? Então, nós saímos das trevas, entramos no corpo de Cristo, somos participantes de uma igreja local e somos inseridos numa célula. Dentro da célula, nós somos chamados para algo mais específico. O que é? É o chamado discipulado. E qual que é o objetivo do discipulado, querido? É formar Cristo em nós. Então, o objetivo central aqui de tudo isso que eu estou falando para você é que Cristo seja formado na sua vida, é que Cristo seja formado na vida do seu discípulo, é que Cristo seja formado na vida desse filho espiritual que você tem. Então, o centro do Evangelho é Cristo dentro de nós, e é isso que nós precisamos ensinar, é algo que nós precisamos apontar, é o que nós precisamos incentivar, inspirar as pessoas a procurar. Então, o alvo de Deus é que cada um de seus filhos seja guiado pelo Espírito que hoje habita dentro do nosso espírito humano regenerado. O alvo do discipulado, portanto, é levar as pessoas a experimentarem o controle de Cristo, o governo de Cristo sobre as suas vidas por meio do Espírito Santo. Então, é importantíssimo você entender isso. Você está me ouvindo agora. Deus ali colocou você dentro de uma igreja local, debaixo de uma cela, dentro de um discipulado, para que Cristo seja formado na sua vida. Ou seja, para que haja o governo do Senhor Jesus na sua vida. Então, não temos discípulos nossos realmente, não temos para nós, né, algo de reino próprio, mas nós temos uma missão. É levar cada um desses filhos na fé, cada um desses membros da igreja a serem como Cristo, a conhecerem a Cristo. Todos são, então, discípulos do Senhor. Então, nós não fazemos discípulos de nós mesmos. Nós não fazemos pessoas iguais a nós, clones. Nós levamos as pessoas a conhecerem a Cristo e a serem de fato discípulas do Senhor Jesus. Que você hoje entenda isso em nome do Senhor Jesus. Você é chamado para ser um discípulo do Senhor Jesus. Ainda que nós estejamos vivendo debaixo de um contexto, debaixo de uma estrutura, a ideia inicial, o objetivo é que Cristo seja formado em você, é que haja o governo de Deus sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Então, Cristo é o centro de tudo. Ninguém é o dono de ninguém e tampouco o discipulado é um sistema eclesiástico, né? Mas é um relacionamento de vida. Então, quando nós falamos que é um relacionamento de vida, é que flui vida, passa ensino, passa revelação, os rios fluem
né? Então, você não é um discipulador que vai mudar a vida do discípulo. Nenhum discipulador pode ter isso na mente. Você sabe que quando você, como líder, se libertar dessa mentalidade de que é você que muda as pessoas, você vai destravar na sua liderança e você vai multiplicar. Porque a realidade é que quem muda as pessoas é o Espírito Santo, isso é obra exclusiva dele. Nós somos responsáveis pelo ensino, mas a escolha de cada um cabe a cada pessoa. E a obra é do Espírito Santo que transforma, é a obra do Espírito Santo que muda, é a obra do Espírito Santo que forma Cristo nas nossas vidas. Amém? Aleluia por isso. Então todos devem sempre lembrar, o centro da nossa obra é o Espírito Santo e que é Cristo em nós. Mas o discipulado nos ajuda nesse processo de aprender a ser guiado pelo Espírito para gerar muitos filhos para Deus e assim edificarmos igreja. Aleluia por isso. Então, que em nome do Senhor Jesus, fica firme, né? Sabe? Entenda isso com clareza. Deus chamou você para formar discípulos para Ele, filhos para Ele. Nosso papel é levarmos eles a conhecerem o Senhor. Nosso papel é levar eles a ouvirem o Espírito. E a obra do Espírito é transformá-los. Aleluia por isso. Não tenha peso na sua liderança, porque a obra é do Espírito. Nós somos apenas facilitadores na obra de Deus, nós somos cooperadores dessa obra, nós somos apenas uma voz que clama no deserto, nós somos apenas aqueles que anunciam a Cristo para as pessoas. Então, querido, tenha como revelação isso em nome do Senhor Jesus. Então, nós não podemos ter discipulado que vai gerar vínculo de dependência ou de manipulação. Você faz o que eu mando, é assim que eu quero, é dessa maneira. Não pode existir isso no nosso meio. O alvo do discipulador é levar seu discípulo a ouvir o Espírito e seguir a voz do Espírito, não a minha voz. Não a sua voz, é seguir a voz do Espírito, né? Não temos discípulos nossos realmente, os discípulos são todos de Cristo. Tenha isso em mente. Todos os discípulos são do Senhor Jesus. Quando você entender isso, que nós estamos edificando uma obra eterna, uma obra do reino, onde Cristo é que governa, muitos pesos cairão das suas costas, em nome do Senhor Jesus. Então, somos como placas que sinalizam, né? Que apontam para Cristo. Nós apenas apontamos para o alvo que é Cristo, e aleluia por isso, glória a Deus. Então, quando não entendemos a centralidade de Cristo, podemos cair no buraco da dominação. Mais uma vez falando que o Senhor nos livre disso, né? Sobre o discípulo e o discipulador e o discípulo, por sua vez, pode cair no erro da superdependência. Será que ele vai achar se eu fizer isso? Não, mas e se eu, sabe, querido, você tem que ouvir o Senhor. Eu não estou falando de você ser independente, pelo contrário. Quando nós estamos aqui colocando, é que há pessoas que idolatram o líder, que idolatram o discipulador, que idolatram o pastor. Isso, em nome do Senhor Jesus, seja cancelado no nosso meio. Mas nós precisamos entender que a centralidade do Evangelho é Cristo. Não é eu, não é você, é Cristo. Amém? Então, qualquer método de discipulado que induz as pessoas a seguirem o líder, a obedecer regras e não a Cristo, querido, isso é maligno. Eu aqui posso afirmar para você, isso é um comportamento maligno, que o Senhor nos livre disso em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos ter líderes no nosso meio que geram essa superdependência ou que fazem de tudo como manipulação, ok? No discipulado verdadeiro, ensinamos os discípulos a dependerem de Deus, a buscar a sua vontade, a buscar a direção do Espírito, a buscar aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Sabe quantas vezes as pessoas dizem para o pastor, mas o que você acha? Não, pera lá. O que eu acho? Mas você já orou? Você já buscou a Deus? Deus já falou com você? Deus já ministrou no seu coração? O que Ele falou? Então nós precisamos ser aqueles que vão apontar para Jesus, que vão mostrar um caminho, sabe? Como agir numa situação onde o discípulo procura orientação. Eu estou te falando aqui, uma atitude simples é de você orar,
é de você mostrar, é de você falar, ouve o Senhor, né? E assim, querido, sempre que tem que tomar uma decisão, é o discípulo. Nós, como discipuladores, como líderes, como pastores, nós não podemos tomar decisões pelo outro. Cada um tem que tomar a sua decisão. Cada um precisa ali, diante do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Porque no dia que você fala algo, pessoal, faça isso, né? E ela entender que você é a voz de Deus e ela fizer e der errado, ela vai falar, nunca mais eu ouço ele. Deus falou errado. Porque ela vai colocar você como o único portador da verdade do Evangelho. E isso não é uma verdade. Nós precisamos ensinar as pessoas a buscar a Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Então, nós precisamos mostrar as saídas possíveis e deixar que essa pessoa decida. Tome uma decisão. Tome uma posição. Amém? Aleluia. Então, um discipulado autoritário, ao invés de produzir maturidade, produz imobilidade espiritual. Aqui está o segredo, porque muitas pessoas não avançam na vida cristã, porque elas foram acostumadas a seguir alguém que é autoritário, alguém que se colocou no lugar de Cristo, alguém que se colocou numa vertente que, puxa, podia ser diferente, né? Então, a primeira coisa que temos que afirmar com muita clareza, né, e convicção, é que todo discipulado, primeiramente, é a Cristo, né? Ou seja, todo discípulo, antes de tudo, é um discípulo de Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter isso como clareza, porque em algum momento essa pessoa ela vai precisar de ouvir, cara, muita convicção, de permanecer, de ficar, a tempestade, a coisa que acontece na nossa vida, e se ela aprender a ouvir a voz de Deus, ela jamais vai se desviar. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Mas talvez você pode perguntar, mas pastor, qual que é a autoridade do discipulado então? O que eu faço no discipulado? Olha só, a primeira base da edificação de um discípulo é reconhecer Jesus como Senhor, o Senhor Jesus como Rei. Então nós precisamos ter isso com muita clareza. No reino há autoridades delegadas. Se uma pessoa não reconhece a autoridade, não pode ser edificada como discípula, ok? Então nós só podemos ser discípulos ou discipularmos alguém se primeiramente essa autoridade delegada ela é dada para quem é discípulo, para quem é filho. Eu falei outro dia numa aula, acho que foi aqui mesmo, na questão de anjo da guarda. Só pode cuidar de alguém, ser pai espiritual, mãe espiritual, aquele que aprendeu a ser filho. Se você ainda não aprendeu a ser filho, você não pode ser pai, porque se você for, vai ser um mau pai. Então eu estou falando isso numa questão do que? Espiritual. Imagina um filho que não obedece, um filho que não quer fazer as coisas e tal, e imaturo, e ele decide ser pai naquele momento. Ele vai ensinar o que de submissão se ele não é submisso? Ele vai ensinar o que de autoridade se ele mesmo não respeita a autoridade? Então entendam esses princípios em nome do Senhor Jesus. Então a submissão ela é uma condição básica do discipulado. Todo discípulo precisa ser alguém submisso. E a submissão, muitas vezes, ela vai exigir de você morte. Morte do seu eu, morte do seu ego, morte do seu querer, morte da sua vontade. Então, é submeter a vontade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, sem submissão, não há discipulado. Quero te falar, querido, há muitas pessoas que eu mentoreio, mas há poucas pessoas que eu discipulo. Por quê? São poucas as pessoas que se submetem. Quando algumas pessoas se submetem, elas entenderam uma chave espiritual, elas entenderam o princípio espiritual e elas vão avançar poderosamente. Creia no que eu estou falando para você, ok? Então, para que não haja abuso da autoridade, o próprio discipulador precisa ser discípulo. Uma das coisas que o pastor Wilson fala assim veemente, sabe, de maneira muito clara para a gente é que todo pastor tem que ser ovelha. Se você não sabe ser ovelha, você não pode ser pastor. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é ser ovelha, é ser discípulo. Uma vez que eu aprenda a ser discípulo, meu irmão, aí eu posso também ensinar outras pessoas a serem discípulas. Esse é um princípio muito claro na palavra de Deus, amém? Então, o princípio básico para ter autoridade é estar debaixo de autoridade. Então, quando eu sou autoridade, é porque eu aprendi a estar debaixo de autoridade. Quando eu furo esse princípio e eu entro numa função de autoridade, sem me submeter, sem estar debaixo da autoridade, é tragédia, é algo muito ruim. Então entenda,
Cada discipulador precisa entender, primeiro, que ele é servo do discípulo e não dono. Então, todo aquele que está na função de liderar, de ser alguém que vai discipular, ele é um servo. Jesus falou, maior é aquele que serve. Você que está na função de líder, discipulador, você que está na função aí de cuidar de alguém, você é aquele que vai servi-lo, né? Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas para servir. Esse é o nosso maior exemplo como líder, que é Cristo, como alguém que está discipulando. Nós precisamos primeiro entender que nós somos servos, que nós vamos servir aqueles que estão debaixo de nós, em nome do Senhor Jesus. Então, deve ensinar todo o conselho de Deus, não o seu gosto ou preferência pessoal. O que isso significa, pastor? É que eu não estou aqui para falar com a minha opinião. Toda vez que eu falo em aula, que eu falo para os irmãos, que eu estou numa reunião, eu falo, irmãos, essa é a minha opinião. Eu quero deixar muito claro que a minha opinião você pode jogar fora, pode jogar no lixo. E eu também não estou nem aí me importando por isso. Mas meu maior papel aqui é ensinar o conselho de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Não vou constituir algo debaixo daquilo que eu gosto, debaixo daquilo que eu prefiro, porque se eu fosse edificar a igreja daquilo que eu gosto, daquilo que eu prefiro, não teria igreja, seria uma tragédia. Então, a palavra de um discipulador a seu discípulo pode ser em 3 níveis. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que está clara na Escritura. Então, nós precisamos sempre mostrar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem que ser o quê? Clara, né? É evidente, diante da palavra de Deus, a submissão de um discípulo deve ser completa e absoluta. Por isso que eu sempre oriento os irmãos, você vai para um discipulado, vai ensinar alguém, abra a palavra. Vai corrigir uma pessoa, abra a palavra. Tenha versículos bíblicos. Não discipule alguém debaixo daquilo que você gosta. Ah, não, acho que você está errado porque eu não gosto disso. Você tem que vir de azul para a reunião porque eu detesto outra cor. Sabe, não é debaixo daquilo que eu gosto, debaixo da palavra de Deus. Nós temos que edificar na palavra. Quando nós falamos de edificar na palavra, é mostrando. Abre a Bíblia, mostra lá. Agora, se alguém, ignora a palavra de Deus, este é rebelde, sabe? Esses dias nós estamos lendo um livro sobre unidade. Então, coloquei lá para todos os discipuladores, para todos os líderes, e espero que você esteja lendo esse livro. Hoje nós estamos no 2º capítulo, para a honra e glória do Senhor. Mas pode ser que você está ouvindo essa mensagem agora e nem sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque está faltando direção. Está faltando um coração que segue a vontade de Deus. Está faltando o discipulado chegar até você. Então é importante que nós seguimos também as direções, mas uma coisa é muito séria, nós precisamos seguir a palavra de Deus. Se nós temos uma palavra, Deus nos direcionou, nós precisamos fazer aquilo que Ele mandou nós fazermos. Quando nós não fazemos, nós somos aqueles que a Bíblia chama de rebelde. Muito forte isso, né? Outra questão, conselho do discipulador. O segundo nível de palavra é o conselho. Conselhos são palavras baseadas em experiência, é importante você entender isso, e no conhecimento discipulador. Tem muita coisa que você pode evitar na sua vida por conselho. Tem muita coisa na minha vida que rompeu, por quê? Porque eu ouvi conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então você pode entender que há sabedoria nesses homens de Deus que estão à sua frente, que estão acima de você. Você precisa respeitar aqueles que vieram antes. Então, quando nós respeitamos aqueles que vieram antes, nós avançamos muito mais, porque eles são como trampolins, eles são como pessoas que vão nos alçar a voos mais altos. Então, preste atenção em nome do Senhor Jesus. Ouça os conselhos, ouça a voz da experiência, do conhecimento, de coisas que já aconteceram na vida dessas pessoas. Outra coisa, mesmo sendo um conselho bom e sensato, nesse caso a submissão ainda ela pode ser relativa. Olha, eu fiz isso, deu certo, então aconselho você a fazer. É relativo. A palavra de Deus se submete completamente. Quando se submete, você é rebelde. Mas quando é uma palavra minha, ou uma opinião minha, um conselho meu, um conselho de um discipulador, de um líder, a obediência ela é relativa. Mas tenha certeza, por mais que seja relativo, se você seguir, você vai ser bem sucedido. Entende isso ou não?
O discipulador tem mais experiência e está apto a dar conselho, mas ele não pode obrigar. Isso aqui é uma palavra muito clara, né? Não pode obrigar ninguém ou o seu discípulo a seguir os seus conselhos. Nesse caso, o discipulador pode persuadir o seu discípulo a obedecer. Tem algumas pessoas que acham que persuasão é errado. Não, querido. Persuadir é mostrar para o filho que é necessário tomar remédio. Sem você bater, sem você discipular, se você fala persuadir. O que é persuadir? Persuadir é você falar a importância. Persuadir é você falar da necessidade, do quanto isso é importante. Sabe? Quando os meus filhos estão doentes, eles não querem tomar remédio. Leonardo principalmente não quer. Eu preciso persuadir ele. E como que eu vou persuadir ele? Falando da importância. E tem hora que, como ele é meu filho, eu sei da necessidade, eu abro a boca dele e enfio lá, goela abaixo o remédio. Vai tomar. Então, por quê? Porque é importante que ele seja curado. Agora, tem pessoas que você não pode enfiar nada goela abaixo, mas você pode persuadir, você pode mostrar destino, você pode mostrar propósito, você pode mostrar um caminho, você pode mostrar sonho, você pode mostrar o caminho de um vencedor. Amém? Aleluia! Então, podemos aconselhar sem impor nosso ponto de vista ou nossa autoridade. Isso é importante. Outro dia eu falei assim, olha, eu quero te falar que agora nós estamos abertos para isso, mas eu aconselho você não ir. Então, o que adianta você falar algo da igreja e depois falar que não está aberto? Se você está usando o quê? De uma prerrogativa da sua liderança para bloquear uma pessoa. Não faça isso. Exemplo, agora nós abrimos nossos cultos. 30% da igreja vai participar dos nossos cultos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas pode ser que nós tenhamos no nosso meio um ou outro líder que não concorda com isso. Ou seja, alguma pessoa que não concorda. Como que faz? Você guarda o seu coração. Agora, você não pode falar, olha, se eu fosse você, eu não ia. Você está colocando o quê? Você está impondo o seu ponto de vista e a sua autoridade como função. É óbvio que aquele que é discípulo, que ouve você, ele vai fazer aquilo que você está direcionando. E isso é muito ruim, porque você está alterando o poder dele de decidir. Você pode aconselhar, mas toda decisão tem que vir do discípulo, amém? Então, mais um discípulo que nunca ouve o conselho do seu discipulador, eu falo para você que ele é orgulhoso e também ele é independente. Então, as pessoas mostram a sua independência quando elas não seguem conselho nenhum. Fala, irmãos, compartilha, agora é o tempo de você fazer isso, agora... Então, não é só eu que vou ver isso, todo aquele discípulo que ele é orgulhoso e independente, as pessoas só à volta acabam em algum momento ou outro comprovando isso, e isso é ruim para ele. Outra questão, a opinião do discipulador. O terceiro tipo de palavra do discipulador são suas opiniões. Opiniões expressam apenas preferências e gostos pessoais. Não é necessário nenhum tipo de submissão à opinião ou gosto pessoal. Eu já falei isso para você, adiantei um pouco, mas é uma realidade. Agora, o problema acontece quando o discipulador não compreende esses três níveis. Ele quer fazer com que a opinião dele seja obedecida, assim como a palavra de Deus. Ele quer equiparar, e quando eu falo discipulador aqui é líder, anjo da guarda, alguém que está discipulando alguém, ok? Então, quando alguém chega nesse nível e ele quer comparar o nível do conselho, da opinião dele ao nível da palavra de Deus, está errado. A palavra de Deus ela é soberana, mas o meu conselho é relativo. E a minha opinião, filho, minha opinião é minha opinião, é meu gosto pessoal, minha preferência. Eu torço para um time que é o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, aleluia por isso. É meu gosto, minha preferência. Eu não posso fazer que você agora siga a minha preferência. Entende isso? Tem muito pai frustrado porque que o filho siga o mesmo time que ele tem. Por quê? Porque é a opinião dele. E quando o filho não segue, ele fica frustrado. Ouça, você está criando seus filhos para que eles alcem voos maiores. Você está criando seus filhos para que eles tomem decisões. Então você não pode impor coisas na vida dele. Não, pastor, você não sabe como que é isso. Lá em casa vai ser assim. Ok, isso só mostra que você é autoritário. Não mostra nada mais do que isso. Entende o que estou falando? Na minha casa é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Que bom que não está na sua casa. Amém? Então assim, presta atenção. Essa questão de opinião, né? Ela pode, desses três níveis aqui, ela causa distorções e abusos, né? E acontece em muitas igrejas. Então, eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus. É tempo de você entender. A palavra de Deus, ela é absoluta, soberana.
O seu conselho como experiência é relativo. E a sua opinião, filho, é o seu gosto. É o seu gosto, é a sua preferência. Ninguém deveria seguir a sua opinião e ninguém deveria seguir aquilo que você gosta. Entende o que eu estou falando? Agora, existem discípulos que são tão discípulos que eles também começam a gostar daquilo que você gosta. Eles se identificam tanto com você. Eles são filhos espirituais, tão poderosos, mas tão real isso, que eles têm as mesmas preferências que você. Isso é um alinhar divino, isso é poderoso também. Então, sempre que eu vou conquistar pessoas pro reino de Deus, você é um anjo da guarda, alguma coisa, eu tento alinhar pontos de contato, seja jogo de futebol, basquete, videogame, coisas do tipo. Nós tentamos o quê? Alinhar pontos de preferências para ter o quê? Conexão. Mas no decorrer do processo, é muito importante que o discípulo, né, daquele discipulador, daquele líder, ele em algum momento ele pegue os gostos, ele pegue as preferências, mas não por imposição, mas sim por o quê? Por filiação. Então é muito comum muitos filhos gostarem do mesmo time do pai. É muito comum muitos filhos terem o mesmo gosto de comida, de preferências, de cor que os pais. Por quê? Porque admira tanto o pai, o pai inspira tanto ele que ele acaba querendo seguir os mesmos passos. Então, a palavra soberana, os conselhos relativo, opinião, nunca use de opinião para fazer algo de outra maneira. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos para a segunda aula, então? Entrando aqui na segunda aula, o trabalho do ministro, né? A segunda aula aqui, ela fala sobre os objetivos do discipulado, né? Então, quando nós falamos aqui sobre os objetivos do discipulado, são apenas dois. O número 1 e o número 2 aqui, ó. O número 1, a edificação da vida do discípulo para que tenha o caráter de Cristo. O segundo é a capacitação ministerial do discípulo para que possa fazer a obra de Deus. Então, a primeira a gente fala da edificação e a segunda questão a gente fala da capacitação. São duas coisas distintas e nós vamos ver aqui por meio da palavra de Deus nessa apostila. Quando falo de edificar a vida e o caráter de um discípulo, não estou falando, né, da transformação de vida. A transformação é obra exclusiva de Deus. Então, mais uma vez falando, precisa ficar muito claro para você que a transformação de vidas é obra exclusiva de Deus. Por isso é fundamental que cada discípulo tenha uma forte experiência com Deus. Quanto maior for essa experiência, quanto mais forte for essa experiência, maior será a sua convicção de transformação. É convicção mesmo, né? Porque você fica firme naquilo que você sabe que Deus te chamou para ser, para fazer, com propósito, ok? Então, recebendo em sua vida, pela fé, a ação que transformadora do Espírito Santo. Continuamente, você precisa ser o quê? Cheio do Espírito Santo, pois sem isso, a relação do discipulado terá pouco resultado. Então, aqui tem mais uma chave espiritual para você, para que você entenda com muita clareza, né? Para que o seu discipulado ele tenha êxito, o seu discípulo precisa ser levado a ser alguém cheio do Espírito Santo. Então você precisa checar, você precisa falar, você precisa ministrar. E essa pessoa ela precisa ser alguém cheia do Espírito Santo. Aleluia por isso. Vamos aqui para o primeiro objetivo então. O primeiro objetivo fala, né, de um relacionamento discipulado, é a edificação da vida do discípulo para que tenha o caráter de Cristo, como nós lemos anteriormente. A palavra de Deus diz aqui em Efésios capítulo 4, verso 13, o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam até atingirem a estatura de Cristo. Não é a minha estatura, não é a estatura do Leonardo que está aqui na minha frente, não é a sua estatura, é a estatura de Cristo. Aleluia, amém? Então, nós, como líderes, nós cooperamos com o Espírito Santo, nós somos cooperadores. Quando nós falamos de cooperar, filho, é que nós temos uma parte nessa obra que nós cooperamos. A responsabilidade da obra é do Espírito Santo. A transformação da obra é do Espírito Santo. Nós somos convidados a cooperar.
Isso é bênção demais, né? Então, com o que nós cooperamos nessa obra de crescimento e aperfeiçoamento dos santos? Nós fazemos isso por meio do quê? Discipulado. Olha aqui, Colossenses capítulo 1, no verso 27, diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério que os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, né? Então, as áreas mais importantes em que nós devemos observar isso aqui, em sequência na sua apostila, nós estamos falando de família, nós estamos falando do trabalho com o próximo, né, como trabalha com os irmãos, na sua área sexual, na administração do dinheiro, avareza, gastão. Então nós precisamos olhar todos esses aspectos. Na sua moral e ética, na sua relação com a palavra de Deus, é importante também isso, e nos seus tempos de provações. Eu quero te falar que aqui no tempo de provação, cada um mostra aquilo que é, onde estão as suas raízes. Bom, então, você pode se perguntar, eu já adiantei um pouco agora há pouco, para você esse aspecto. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a responsabilidade do discipulador? Se a obra de transformação do discípulo é do Espírito Santo, então o que eu faço? Qual é o meu papel como aquele que cuida, como aquele que discipula, como aquele que mostra a palavra de Deus? Paulo fala que nós somos o quê? Cooperadores. Nós cooperamos. Simplesmente isso. Nós estamos aqui para cooperar nessa obra. Então é Deus quem faz a parte misteriosa de dar crescimento. Mas nós somos aqueles que vamos plantar e regar. Você sabe que eu tenho insistido tanto nisso, né? Porque a palavra que fala que um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Mas fala que um plantou e que o outro regou, né? Então semeou, né? Plantou e regou. Então a nossa parte aqui é de semear a palavra. A nossa parte aqui é de plantar os princípios da palavra de Deus. O nosso trabalho, nós cooperamos o quê? Regando, mas quem dá o crescimento, a parte misteriosa, é toda e completamente de Deus, porque a glória é dele, amém? Então, a nossa ação nunca pode substituir a ação de Deus. Assim também, a ação de Deus não exime da nossa responsabilidade. Por mais então, que a maior responsabilidade de dar o crescimento de Deus, isso não me exime, não me livra daquilo que eu tenho que fazer, plantar e regar, ensinar, mostrar, discipular, mostrar Cristo, levar, tem que prosseguir, conhecer, vamos amar, devocional, como está a sua família, vamos perguntar aqui como está a sua vida sexual, como está a sua vida íntima, como que está a sua parte com o dinheiro, como está o seu devocional com o Senhor, e nessa crise, onde está o seu coração? Tudo isso faz parte, eu estou cooperando, coopero como? Plantando e regando. Uma vez que eu pergunto e a pessoa me responde, por mais que muitas vezes as respostas sejam negativas, em alguns casos no discipulado, o que você faz? Você vai semear agora a palavra de Deus. Você vai plantar a palavra de Deus. Você vai plantar encorajamentos. Você vai plantar amor. Você vai plantar uma nova visão. Você vai plantar tirando as escamas dos olhos e liberando vida. Sabe? Aí você está plantando. Você vai regar mais. Olha, você é um filho amado. Eu não presto, você é um filho amado. Você está o quê? Cooperando. Toda vez que você fala para o seu discípulo que ele é um filho amado da parte de Deus, você está cooperando com o reino. Quem dá o crescimento dessa verdade no coração dele é Deus. É o Senhor. Mas eu estou aqui cooperando. Os irmãos compreendem o que estou falando? Se você tem dúvida, manda no WhatsApp a pergunta, né? Manda aqui nos comentários, manda no nosso grupo aqui do CTL, mas interage em nome do Senhor Jesus. Então, qual é a nossa responsabilidade na formação de um discípulo? Creio que devemos observar os exemplos de Paulo, que então nós podemos fazer o mesmo. Vamos lá. Então designou 12 para estarem com ele para enviar e pregar. Marcos 3,14. Primeira coisa que nós precisamos ver aqui com Paulo, né? Ser exemplo, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A primeira parte da edificação é que você seja o quê? Exemplo. Você precisa ter isso com muita clareza.
Você foi chamado para ser exemplo. Eu e você fomos chamados para ser referencial. Então, a primeira coisa que nós cooperamos no reino de Deus é quando nós somos exemplo. É quando nós sustentamos um bom testemunho, né? Outra coisa é quando nós amamos, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, João 13:34 fala sobre isso. É muito importante nós mantermos o testemunho de amor. Nós amamos, sabe? Há tanta divisão nas igrejas hoje, há tantas pessoas que não se falam, né? E não entendem esse princípio de mágoa, de ressentimento que escraviza. Mas nós precisamos ser aqueles do amor. Nós precisamos entender que, como referencial, ser exemplo, imitadores de Cristo, né? Nós precisamos também amar. Outra coisa, nós precisamos conhecê-los. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. João 10:14. Então nós vamos conhecer os discípulos, conhecer em profundidade. A Bíblia fala aqui nessa passagem, é que o Senhor Jesus, ele é o bom pastor. E como um bom pastor, ele conhece as ovelhas e elas conhecem a ele. Filho, você precisa, como discipulador, conhecer os seus filhos espirituais, suas necessidades, ainda que muitos não se abram. Seja um pouco difícil às vezes, né? Eu acho que essa parte de conhecer, ela é muito importante no começo da vida cristã. Por quê? Deixa eu te mostrar isso. Quando você é anjo da guarda e você começa a investir, ali você constrói uma história. Quando você se torna líder de célula, você precisa andar debaixo de um discipulador. E às vezes você vai andar debaixo de um discipulador que não era aquele que te gerou, aquele que você andava antes. Ok, bacana. Mas você não é mais um novo convertido. Permita que esse discipulador conheça você. Ah, não. Ele que tem que vir aqui. Não seja orgulhoso. Vá pelo caminho da submissão, da humildade. Se abra. Não é a coisa mais triste de alguém que tem investido de função, sendo imaturo, achando que é o outro que tem que fazer, o outro tem que fazer. Se abra. Não perca tempo. Há muitas pessoas que perdem tempo no discipulado, esperando que o discipulador, que o pastor, seja quem lá estiver à frente, o conheçam. No novo convertido, eu quero te falar que isso é muito importante ensinar, falar, mas você não é mais imaturo. Então, permite também ser conhecido. Eu sei que você quer conhecer, mas também você precisa deixar ser conhecido. Bom, essa parte no Espírito, aleluia. Vamos continuar a aula. Outra coisa, você precisa ensinar a palavra de Deus, né? Então, manter o padrão das suas palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Eu vou citar agora o restante, né? Você precisa instruí-lo, você precisa animá-los, encorajá-los, liberar a palavra, impor as mãos. Então, é importante animar. Você vai precisar corrigir os discípulos, corrigir seus filhos na fé. Então, exortar, repreender. Tem muitos irmãos que não querem fazer isso. Acham que isso aqui, corrigir não é nova aliança. Quero te falar que é nova aliança. Está aqui, ó, Tito 2,15. É importante você entender que nós estamos aqui também para corrigir as pessoas, ensinar, assim como as pessoas também estão nos corrigindo. Os nossos líderes nos corrigem. Para quê? Porque o nosso padrão é sermos como Cristo. E há muita coisa ainda que nós precisamos mudar, né? Há muita coisa que nós precisamos ser transformados. Então, querido, corrija, instrua, exorte, mas sempre em amor, ok? Outra coisa, você precisa divertir, repreender, né? Então, quanto aos vieres do pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Tão forte, mas tão profundo. Nós precisamos advertir e também repreender os discípulos. Nós precisamos ser aqueles que vão orar, que vão honrá-los, né? Que mais? Nós precisamos ser aqueles que vão ser o amigo, né? Permite também ser amigo, permite ser aquela pessoa que chegue até você. Outra coisa, nós precisamos ser aqueles que vão dar a vida por estes, sabe? Há muitas pessoas que fazem um discurso, né? Olha, a sua luta é minha luta, a sua alegria é minha alegria, a sua derrota é minha derrota, então nós estamos juntos, não sei o que lá. É muito bonito você ter um discurso desse, é muito bonito balançar copinho de ceia e falar que tem aliança, mas uma coisa é você falar que vai dar a vida pelos seus discípulos, você vai dar a vida pela igreja, sabe, irmãos? As pessoas que estão andando com você, elas precisam ter essa certeza que você quer ser amigo, que você quer encorajar, que você os ama e que você daria a vida por elas.
Entenda isso. Amém? E também nós precisamos ser aqueles que vão enviá-los, né? Então, enviá-los numa nova função, enviá-los para um novo patamar, enviá-los para alcançar algo maior, galgar algo maior no Senhor, alçar voos mais altos. Nós vamos enviá-los para eles agora serem discipuladores de outras pessoas. Nós vamos enviar para que eles sejam pais espirituais. Nós enviamos. Amém? E nós também temos na outra parte a responsabilidade do discípulo. Falamos da responsabilidade do discipulador, agora eu vou te falar da responsabilidade do discípulo. Então, é responsabilidade do discípulo estar sujeito, ser transparente, tratável, fiel, sincero, servo, esforçado para responder em tudo o que lhe for pedido pelo seu discipulador, né? E aí nós entramos no segundo aspecto, que é a capacitação ministerial do discípulo, ok? Então, o segundo objetivo do discipulado é essa capacitação ministerial do discípulo para que possa fazer a obra de Deus. Então, primeira parte nós falamos de edificação e agora é uma capacitação, né? Há um treinamento, há um ensino para que ele possa exercer algo na parte de Deus. Bom, há algumas coisas que são obra exclusiva de Deus. O Senhor é quem chama os homens, é obra do Espírito dar dons aos homens, dar habilidades, e por fim, é obra do Senhor também enviar. A parte que cabe aos discipuladores, a nós, é a mesma que diz respeito aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? É aperfeiçoar, é treinar, é capacitar, como nós também já lemos aqui em Efésios capítulo 4, verso 11 ao 12. Então, a palavra aqui, aperfeiçoar, ela significa tão simplesmente o seguinte: treinar, ensinar, repetir a mesma coisa até que seja capaz de executar, fazer uma vez, fazer duas vezes, fazer três vezes. Foi isso que Jesus fez, 3 anos e meio, ensinando os mesmos princípios para os discípulos. Ok? Então, discipulador, ele é um treinador, alguém visionário, alguém que enxerga o potencial na vida do outro e vai treiná-lo para que ele seja um pastor, um mestre, um evangelista, né? Para que seja um apóstolo, para que seja um profeta, sabe? Nós vamos treiná-los em nome do Senhor Jesus. Há alguma unção, Deus derramou sobre a vida desta pessoa que está à sua frente, que está acima de você, na função a qual Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então é alguma coisa que você vai aprender com essa pessoa, não é com outra, é com essa pessoa. Há algo aí que só esse discipulador pode treiná-lo, há uma unção que só esse discipulador pode liberar sobre a sua vida, e o quanto antes você entender isso, melhor é para você. Compreenda isso em nome do Senhor Jesus. Então, como um discipulador, ele pode levar o seu discípulo, né? Vamos fazer essa pergunta, a ser capacitado para a obra de Deus. Como fazer isso na prática, né? Vamos entender qual é a responsabilidade do discipulador. Vamos lá. Primeira coisa aqui é equipar, treinar, edificar, e o quarto é enviar, colocando em funções. Nós precisamos seguir esta ordem. Então, falando aqui, primeiro, nós falamos de equipar. Segundo, nós falamos de treinar. Terceiro, nós falamos de edificar. E, por fim, nós falamos do envio, ok? Então, quando nós falamos de equipar o discípulo, né, nós equipamos de uma única maneira, basicamente, muito claro, muito simples, com a palavra de Deus. Como que eu edifico a vida de um discípulo? Através da palavra de Deus. Nós vimos isso no momento agora na aula anterior. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. Então, essa é uma continuação. E de fazer discípulos, mas existe algo muito específico. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. Então é muito importante nós ensinarmos a palavra para que eles possam guardar o coração, guardar a palavra, sabe, guardar o tesouro. Então nós precisamos ensinar esses princípios, ok? Também precisamos ajudá-los a serem cheios da vida de Deus, cheios do Espírito Santo, ok? Então nós precisamos, eles precisam aprender a viver em completa dependência de Deus,
a viver cheio do Espírito Santo, a buscar, a ser intensos, ser alguém apaixonado. Triste coisa é quando nós temos pessoas que não são apaixonadas, que não pegam fogo, tentando ensinar outro a pegar fogo. Sabe, a palavra de Deus fala para nós não extinguirmos, né? Não apagar o Espírito. Não fala que ele vai embora. Não fala que ele foi, sabe, aniquilado na sua vida. Fala que ele foi apagado. Intensidade, paixão. Você que está me ouvindo, talvez você está aí e perceba que o fogo não é mais o mesmo, mas chegou o dia do Senhor incendiar a sua vida. Então receba, em nome do Senhor Jesus, esse desejo, né? Seja, sabe, incendiado. Sabe, assim como em Atos capítulo 1, né? Veio o poder do céu vem sobre a sua vida agora. Receba em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos levar nossos discípulos a conhecerem intimamente a Deus. E a intimidade não é no raso, a intimidade é no profundo. É debaixo de uma vida de oração, é estudando a palavra, é estudando as santas escrituras, ouvindo a palavra de Deus, estando na cela, nos cultos. É assim que nós ensinamos. Amém, irmãos? Então, devemos ajudá-los a cultivar, sabe, a serem sensíveis espiritualmente, a ter uma comunhão com Deus residente, a ouvir a voz, a estar debaixo do mover de Deus. Você sabe que no Velho Testamento, eu passei aqui, sabe, no Velho Testamento, a Bíblia fala que eles estavam acampados no deserto, e quando a nuvem se movia, eles seguiam a nuvem. A nuvem aponta para o mover de Deus. Nós precisamos ensinar nossos discípulos a olhar para o mover, a seguir o mover. Quando o Espírito faz, nós vamos atrás. Quando o Espírito dispara, nós paramos. Nós precisamos ser pessoas sensíveis à voz do Espírito. Amém? Então, nós precisamos incentivar nossos discípulos a buscarem, sabe, uma formação acadêmica, teológica, motivando também uma superação intelectual, a andar no trilho, né, do vencedor, a fazer uma maturidade, a fazer o CTL, a fazer nossos cursos. Você mesmo pode ensinar princípios tão poderosos da palavra de Deus. Não fique quieto. A segunda questão é o treinamento, é treinar o discípulo. Então, eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz e eu te ajudo. Agora você faz e eu observo. Você sabe que isso aqui é tão precioso, mas tão pouco usado no nosso meio. Algumas vezes a pessoa fala, você viu fazendo o quebra-gelo? Sim, agora você faz sozinho. Não ensina, não mostra. Quer que a pessoa desenvolva. Sabe, querido, nós estamos vivendo uma geração YouTube, né? Que aprende tudo no YouTube. Nós não podemos fazer discípulos pelo YouTube. Eu não posso fazer discípulos por meio desses vídeos. O discipulado é feito por meio de relacionamento. Então, em nome do Senhor Jesus, quando você for treinar alguém, treine da maneira direita. Porque se não for para treinar da maneira direita, se não for para fazer do jeito que é correto, não faça. Não faça, não tem disposição, não faça. Ok? Então, isso é um círculo, né? Voltando novamente do primeiro ponto, cada vez uma nova tarefa, o desafio é colocado. O que deve constar no treinamento do seu discípulo. Olha só, primeira coisa que ele deve aprender a evangelizar, a testemunhar os de fora, ele precisa aprender a falar do Senhor Jesus, ele precisa aprender a falar desse testemunho, dessa experiência que ele teve com o Senhor, ele precisa levar as pessoas que creem aí a encontrar com Deus, né? A batizar entendendo as implicações, a ministrar o batismo do Espírito Santo, a discipular outras pessoas, é um círculo, ok? A orar pelos enfermos, a expulsar demônios e também a aconselhar, né? Então, essa capacitação ministerial passa por todos esses níveis, de ensinar a palavra, de pregar em público, de chegar a liderar uma célula, de dirigir um culto ou uma reunião da igreja, a ser um servo, a pastorear e consolidar, a resolver problemas, né? A suportar cargas e situações difíceis. Nós ensinamos cada um desses aspectos no decorrer da vida cristã, né? E o terceiro aqui, daqui a pouco já pulando para o quarto, a edificação do discípulo. Essa responsabilidade de edificar seus discípulos fala de encaixar dentro do edifício. Então, cada um de nós temos um papel na obra de Deus, temos uma função, temos um encaixe. E cabe ao discipulador encaixar cada pessoa com o seu dom nessa grande edificação da obra de Deus, ok? Então,
ele possui um tijolo acima dele e outros tijolos ao lado e também para baixo. Então, eu tenho um discipulador, eu tenho irmãos na fé, irmãos espirituais, são cheios do Espírito Santo, que são bênção de Deus na minha vida, e eu também tenho para baixo filhos espirituais. Então, eu me torno alguém encaixado na estrutura ao qual Deus me colocou. Eu tenho um pai, eu tenho irmãos, eu tenho um filho. Quando eu tenho essas 4 questões na minha vida, ou melhor dizendo, essas 3 questões na minha vida, me rodeando, né, me amparando, eu cresço, porque eu sempre tenho alguém sábio, com experiência, que tem revelação, que tem uma unção, me ensinando, me mostrando o caminho. Eu tenho irmãos que quando eu fraquejar, eles vão falar na minha vida, continua, vamos avançar, estamos juntos, eu vou orar por eles oram por mim, eu oro por ele ora por mim, e eu também tenho alguém para me dar vida. Aquele que eu vou cuidar, que eu vou ser um pai espiritual, que eu vou ensinar esses princípios, que é um filho espiritual, um discípulo. Quando eu entro nesse encaixe, eu então começo a avançar ainda mais. Então, a igreja é um corpo e nela não existe nenhum ministério, querido, que seja independente. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, as relações, elas devem ser claramente o quê? Definidas, expectativas claras. Uma relação ambígua ou indefinida não permite uma edificação genuína. Ah, não, ele é confuso. Ah, ele não sabe o que fala. Ah, falta comunicação. Ah, é assim mesmo. Ah, não presta atenção. Quando você começa a ter um coração crítico e a emitir opiniões como essa e falar, isso mostra que o seu coração está descentralizado, está fora do centro, naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, uma relação tem que ser sempre o quê? Definida. O discipulado não precisa ser eterno, porque certamente teremos muitos discipuladores no decorrer da nossa vida. Mas você precisa entender que esse discipulado que o Senhor colocou na sua vida é para edificar você. Não fuja da pressão. Responda no deserto. Responda nesse tempo e o Senhor vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. E quarto, enviar colocando em funções. Em nossa igreja, só consideramos que alguém se tornou um discípulo a partir do momento que ele se dispõe a ser treinado para liderar uma célula. Então, nós, na nossa estrutura, como igreja videira, só consideramos alguém verdadeiramente como discípulo quando esse se dispõe a liderar uma célula, ou seja, ele vai ser treinado como líder de treinamento para assumir uma função no corpo de Cristo. Ah, pastor, e os outros? Você apacenta, são ovelhas, são irmãos em Cristo, mas nós consideramos discípulos quem se dispõe a avançar, a crescer, a pagar um preço, ok? Então, porque somente a partir desse ponto, ele pode exercitar tudo aquilo que tem aprendido e assumir responsabilidades. Todo discípulo, ele, em algum momento, ele decide assumir responsabilidades. Para o desenvolvimento dos discípulos, é muito importante que eles sejam colocados em funções. Então, eles têm que ter responsabilidade específica. Se eu decido, então, ser um discípulo, eu preciso ter responsabilidades específicas. Cuidar de um quebra-gelo, de um louvor, fazer algumas coisas. Então, é importante. E aí, qual que é essa responsabilidade que nós colocamos? O discípulo sempre deve estar atento para ver, ouvir e perguntar. Sabe, quando eu falo de ver, ouvir e perguntar, é de você ter uma visão clara. Você viu algo? Pergunta. Está ouvindo algo? Então, pergunte, né? Tem interesse, curiosidade, sede e fome por Deus. O relacionamento espontâneo e constante entre o discípulo e o discipulador fará surgir oportunidades de ensino, exortação e treinamento. Sabe que os meus melhores discipulados são dirigindo com pessoas. Vou lá, começo a dirigir, vamos aqui, vamos ali, vamos fazer alguma coisa espontâneo. E de repente surge um assunto e eu tenho a oportunidade de falar um princípio, de ministrar algo, de falar algo da parte de Deus, e assim seria um valor espiritual na vida desse discípulo. Então, a atitude do discípulo é a chave para que ele cresça no discipulado. Então, observa, é a atitude do discípulo, né? A atitude do discípulo é a chave para que cresça no discipulado.
Então, repita comigo assim: a atitude do discípulo é a chave para que ele cresça no discipulado. Então, podemos dizer que existem 3 tipos básicos de discípulos, que são os passivos, aqui, os pródigos e os produtivos. Então, vamos ver aqui rapidamente como são esses 3 discípulos. Vamos falar aqui dos passivos. Os passivos, eles entram e saem, né? No relacionamento livremente, não tem raiz, não tem responsabilidade, não tem vínculo, né? Quando alguém aplica uma correção, na hora foge da linha, né? Como diz por aí. Então, eles procuram outro discipulador, ele sempre vai procurar alguém que agrade a ele. Importante, como nós, como seres humanos, sempre queremos procurar aqueles que vão falar algo que vai nos agradar. Sem exceção isso, meu irmão. Sem exceção. Nós somos assim. Então, nós não podemos viver nesse tipo de discipulado passivo, né? Porque a gente quer andar com pessoas que não conhecem quem nós somos de verdade. Que não reconhecem nossas falhas, que não nos confrontem. Mas os discípulos pródigos, já por outro lado, eles buscam uma credibilidade da posição. Eles querem a função, eles querem o cargo. Então, eles usarão o nome e a influência do discipulador para manipular o outro em algum relacionamento. Né? Foi o pastor que mandou fazer. Quantas vezes alguém usa isso? Foi o pastor que mandou fazer. Não, pode deixar, foi o pastor que mandou fazer. E às vezes eu nem sei do que está falando, né? Nem sei do que está acontecendo. Então, usou o quê? A função, o cargo, né? Na verdade, eles querem o discipulador, conseguiu e não o que ele aprendeu. Eles desejam a reputação e o reconhecimento, sem preparação e sem preço. Isso é uma tragédia. Quando alguém chega num lugar sem pagar o preço, sem um ensino, sem experiência e tenta liderar e governar, ele cai. Porque atalho. Atalhos cancelam processos. Atalhos cancelam processos. Você não pode buscar um atalho. Busca a vida de Deus. Responda no discipulado. E por fim aqui o discipulado produtivo. É aquele que possui o coração de servo, né? Então esse discípulo, ele se dispõe a ser um coração de servo. Ele vê o discipulador como um presente de Deus, privilégio. Por isso ele procura não tomar decisões importantes sem ouvir o discipulador. Não, mas o que você acha? Ele procura experiência, né? Como um verdadeiro discípulo, ele honra o seu discipulador. Qual foi a última vez que você honrou o seu discipulador? Se é que você é, então, um discípulo produtivo. Se você é, procure honrar, manda uma mensagem. Não é a primeira vez que eu falo isso, amém? Então, entenda isso em nome do Senhor Jesus. Nós, depois do intervalo, vamos para a próxima aula em nome do Senhor Jesus.